E aí a gente tem a nossa queridona Sega, né? Depois dela jogar os Marks, né? O Marks 1, o Mark 2, o Mark 3, né? Que virou Master System. Ela começou, né? Também, a Sega começou com o Mega Drive nos 16 bits, né? Um diferencial, assim, sabe? Eu digo porque. Até porque eu sou meio suspeito de falar, porque eu sou bem fã do Mega Drive, mas eu sou fã do Mega Drive justamente por causa da diferença dele, né? O fundo que tá aqui atrás de mim aqui é do Street of Rage, que é um jogo de Mega Drive, Uhum. né? Que foi um jogo que me impressionou pra caramba, desde a primeira vez que eu vi. E o que me impressionou no jogo? Os gráficos. Não só os gráficos, né? O som também, mas o gráfico foi aquele boom. Quando eu vi assim, você fala, caramba, que coisa linda, meu, né? Já, pra mim, o que me impressionou, o que me fez eu ficar apaixonado pela geração 16 bits era a possibilidade dos jogos de fliperama, que eu era apaixonado por fliperama, né? Adorava ir em casa de fliperama. Desde pequenininho, desde pequeno, era um negócio assim que eu ficava fascinado no console, né? Ter os jogos do fliperama no console. E um que já falei desse jogo, né? O Golden Axe. Eu era apaixonado por Golden Axe. Pra mim, a sensação que Golden Axe me dava, né, não vou nem dizer que é uma sensação nostálgica. É uma sensação, porque eu vivia isso na época. Era como se eu pudesse estar entrando dentro de um mundo de magia. Era como se eu pudesse todo aquele mundo que eu era apaixonado, aquele mundo medieval, mágico, de guerras, de pessoas sendo estupradas e tudo mais. Não, na minha cabeça, na época, o mundo Que, medieval era lindo e maravilhoso. Só tinha uh, guerras de espada, não tinha isso de mortes cruéis e coisas do tipo. Era guerras de espada, lutas e vitórias e um negócio mais fantasioso. E eu era apaixonado por essas coisas e tudo mais, por esse universo de medieval e tudo mais, né? E e para mim o Golden Axe, cara, a sensação de estar naquele fliperama, que era um fliperama de 6 bits, né, o System 16, era um negócio assim que me dava. Cara, era literalmente como se eu estivesse viajando mesmo, vivendo uma aventura medieval. Entendeu? E assim, quando teve o Mega Drive que rodava o Golden Axe, cara, é o meu sonho. Meu sonho de infância era o Mega Drive por causa disso. Por causa do Golden Axe. a propaganda do próprio Mega Drive foi exatamente em cima disso, né, cara? Ele captou você e ele captou muita gente porque a ideia era o arcade em casa, né? Era você jogar realmente o fliperama na tua casa. E o Mega Drive, no começo, ele tinha muitos ports ali que eram bem próximos do arcade, né? Sim. Você falou do Golden Axe, eu adiciono mais um aqui que é o Altered Beast, que é bem no início da geração ali, né, do Mega Drive, e é um jogo que, assim, se você for comparar com o Fliperama, claro, ele tem ali ele diminui, você perde um pouco o tamanho dos personagens, você perde um pouco de gráfico, mas no geral, assim, a experiência é praticamente a mesma, cara. É, eu lembro que eu cheguei a ver uma máquina de Altered Beast, na minha época já era bem Eu raro nunca vi. já, eu vi uma máquina já de Altered Beast, mas, cara, o jogo, ele, que não eu falei, os sprites, eles são maiores e tal, a qualidade do som, né, que você tem no fliperama era aquela qualidade bem melhorada e tal, mas aí depois que eu joguei no Mega Drive, você percebe que ele perde um pouco, mas ele não perde tanto, sabe? A diversão ainda tá ali, Sim. né? A diversão ainda tá ali. Então, nesse caso, eu acho que analisando esses primeiros ports do Mega Drive do Fliperama, que partiram, né, partiu do Fliperama pro console de casa mesmo, pro console caseiro, eu acho que ele saiu muito bem graficamente e importou bastante os gráficos ali, sabe? Porque você tem aquela comparação direta, então quando você tem uma comparação direta com uma plataforma superior, que o System 16 ele era bem superior, né, o hardware dele era bem superior ao Mega Drive, mesmo tendo ali o mesmo processador, ele tinha muitas. Porque ele tinha aquele 68.000, né? Que ele era bem conhecido o processador na época. Que, aliás, é o mesmo processador que também dá poder ali pro Neo Geo, né? Que é um videogame sensacional, né? E mesmo ele tendo o mesmo processador, o Mega Drive ele tinha muita coisa diferente assim do System 16, né?
ele era uma imitação, mas era aquela imitação meio capada. Então eles, mesmo conseguindo fazer, ele ainda perdia uma coisinha ou outra ali. Mas muito game era impressionante, cara. Eu posso falar aqui também do OutRun, que o OutRun que eu vi nos fliperamas era um jogo bonitão. Quando eu fui ver no Mega Drive, tipo, beleza, você perde ali os 60 FPS, você perde outras coisas, que na época não era importante também, né? Na época a gente não ligava muito pra FPS. A gente nem sabia se tinha 30, 60 FPS. A gente nem fazia ideia. A única, cara, tinha umas coisas que era muito louco. Tinha um jogo de Mega Drive chamado Gunstar Heroes. Pô, jogaço. Cara, mas esse jogo é um bullet hell muito louco. Começa um monte de coisa a explodir. E o Mega Drive começa, tipo, dar uns slowdown. Umas coisas muito loucas. Assim, cara, pra gente na época, a gente via esse slowdown e fala assim: caraca, o jogo é tão bom. Tão bom que o videogame não tá nem aguentando, cara. Era assim, eu lembro de a gente pensar exatamente isso, a galera, os amigos, assim, pensar que, caraca, e a gente gostava, quando a gente via o jogo dando aquele slowdown, assim, caraca, mano, encheu de tiro na tela. A gente achava que era muito da hora isso. Pra você ver como que as coisas mudam, né? Hoje em dia a gente fala assim, nossa, mal otimizado, cara, nossa. Mal otimizou o jogo, tá todo zoado. Cagaram. Não, mas era impressionante mesmo, porque era muita coisa na tela, né? E a gente nem ligava mesmo pro FPS, né? Pros frames. Então, o Mega Drive, outro jogo que me impressionou muito no Mega Drive, que eu queria até comentar aqui, é o Sonic 2. Porque o Sonic 2, ele é um jogo, cara, que pra mim ele, assim, quando eu conheci ele foi um divisor bem pesado, assim, porque ele é um jogo que ele foi lançado diretamente pro console, né? Então você não tem uma comparação direta com o fliperama. E, beleza, alguns jogos de fliperama, que nem no caso o Altered Beast, o Golden Axe, o OutRun, você tinha que fazer aquela comparação direta, porque era inevitável, você já conheceu o jogo ali no fliperama. Você vê ele em casa, você quer ver o quão próximo do que você conhece no fliperama ele vai ser, né? Já no caso do Sonic 2, não, ele é um jogo caseiro, um jogo que foi desenvolvido justamente para o videogame caseiro, né? E ele roda impressionantemente, muito bem, assim. A sensação de velocidade é uma coisa que eu não tinha conhecido até aquele momento. Mesmo você jogando um jogo de corrida, né? É diferente, sabe? Você vê um mascote ali super rápido, super radical, Sim. correndo, dando pirueta e gira e, meu, é doido. Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi assim. Eu falei, mano, o que é isso, mano? O que é esse videogame? Sim. O Sonic, eu lembro a primeira vez que eu vi, pra mim o Sonic não teve muito apelo, não. Eu lembro que eu vi o Sonic e sabe qual jogo teve mais apelo? É um jogo de plataforma muito parecido, né, nesse quesito de... Era o Castle of Illusion. Eu vi o Castle of Illusion, achei a coisa mais linda que existia na época, porque tinha uma cinematiczinha no começo, uma historinha e tudo mais, e o jogo era todo desenhado, todo bonitinho. Eu vi o Castle of Illusion e falei assim, caramba, esse jogo é muito lindo. O Sonic em si, ele era muito rápido, entendeu? Não sei, eu olhava o Sonic e eu não tinha muito apelo, não tinha tanta vontade de jogar o jogo em si. Né, mas assim, acabei jogando depois da casa de amigos, joguei bastante do o Sonic 1, nossa, joguei muitas vezes. É mais plataforma, né? Você não tem tantas sessões de velocidade como no 2. O 1 é mais plataforma. O 2, o 3 em diante, eles vão adicionando umas sequências de que pra você rodar e pegar muita velocidade. O 3, eu acho que o 3 é mais ainda, né? Nesse quesito que o 2. Não sei dizer porque por incrível que pareça, eu não usaria o 3 até hoje, mas eu joguei umas 4 fases ali, senti algumas sessões de velocidade, mas não sei se é mais do que o 2 não. Assim, na minha cabeça o 2 ele... É porque o 2 você já começa na telinha da floresta lá, né? Beleza, essa tela aí ela não é uma tela que você tem um campo tão aberto. Mas a segunda tela, cara, tanto a primeira fase da segunda quanto a segunda fase da segunda tela, elas são muito rápidas. Você tem umas sessões que você tem até uns turbos que o Sonic pisa e vai com tudo, Sim. sabe?
No Sonic 3. Impressionante. No Sonic 3 também tem esses turbo, tem tudo, só que ela tem os poderes, né? As bolas de fogo e tudo mais, você sai voando, pega velocidade, é bem louco também. Mas pode ser que o gráfico do Sonic 3 ele é melhor do que o Sonic 2. Ele é melhor. Pode ser que eles tenham reduzido um pouco a velocidade para não impactar, entendeu? Existe essa possibilidade, mas eu nunca parei para prestar atenção nesse quesito, né?